Quem vê o Raí assim imagina que ele teve algum problema, mas não tem noção do que ele já passou. Raí tem 22 anos, é ator e já se apresentou em teatros no Rio de Janeiro e fez 3 novelas na Rede Globo, entre elas a novela Cheias de Charme, que está sendo reapresentada no horário da tarde na emissora. Mas em janeiro do ano passado, a carreira do jovem ator foi interrompida, depois que ele começou a sentir incômodos no joelho direito. Foi em alguns médicos e após muitas consultas, em junho de 2016, Raí foi diagnosticado com um tumor ósseo maligno no fêmur, na região do joelho, chamado de osteossarcoma. A notícia abalou toda a família, ainda mais porque Raí recebeu o diagnóstico que nenhuma pessoa na flor da idade espera receber. Para se livrar do câncer, os médicos recomendaram que ele fizesse a desarticulação da perna, ou seja, que ele retirasse a perna direita. E foi aí que o pesadelo começou. Até então eu estava super tranquilo, mas nesse dia foi que começou a viver realmente um pesadelo, porque vinha uma notícia ruim atrás da outra. E mesmo acreditando que ia dar certo, mesmo com muita fé, não tem como eu dizer que foi fácil, porque foi muito difícil, mas eu acho que o importante nisso tudo é não perder a fé em Deus, nunca, porque a gente não entende por que isso acontece. Eu ficava pensando no início, meu Deus, mas tentando lembrar de alguma coisa que eu poderia ter feito para merecer passar por isso. E daí, quando eu cheguei no São Marcos, a primeira vez que eu fui, eu vi muitas crianças lá, inclusive tem crianças que já descobrem um câncer ainda na barriga da mãe, e eu ficava pensando, então essas crianças fizeram o quê para merecer isso? Então eu falei, isso aqui é uma coisa que eu tenho que passar por isso, eu já estou com câncer, não adianta mais tentar evitar, tentar enganar, mentir, não tem como. E eu achei, então o jeito que tem é enfrentar, é, é fazer o tratamento, se tiver que tirar a perna, tirar a perna, e o importante é ficar vivo. Ele é devastador por quê? Porque se não for descoberto a tempo, ele causa consequências terríveis, né? Digamos assim, até a morte, né? Então, assim, é importante, na verdade, ter a ideia da epidemiologia, ou seja, a faixa etária em que se encontra mais esse tumor, que é geralmente no fim da adolescência, vamos dizer assim, aos 20 anos de idade. E a outra faixa etária seria na velhice, que estaria associada a outros tipos de doença, né? Bom, o tumor ele é mais frequente aonde? Nos ossos longos, como no fêmur, ou então no ombro, né? São os locais de preferência desse tumor. Então, a forma mais comum os sintomas são as pessoas sentirem dores nessas extremidades, tanto no joelho quanto no ombro. Então, nada melhor e nada mais fácil e simples do que um raio-x, uma radiografia. Então, você fazendo a radiografia, um médico treinado, ele vai saber identificar alguns sinais que chamam a atenção de uma alteração na estrutura óssea. Raí então enfrentou o processo de quimioterapia. Nas fotos postadas nas redes sociais, mostram como ele ficou debilitado. Chegou a pesar 51 quilos. Mas também as postagens mostram o sorriso de quem tinha certeza que tudo daria certo. Eu uso muito as redes sociais porque é muito mais fácil eu informar para todos os meus amigos o que está acontecendo com uma postagem do que eu sair mandando mensagem de um por um. E também porque no início teve muita gente que me ajudou no Facebook, porque eu ficava perguntando, eu ficava procurando alguém que já teve câncer e ficava perguntando se a pessoa estava bem, o que aconteceu, como que é, o que sente, o que não sente. E hoje em dia muita gente manda mensagem para mim no Face, a gente tem um grupo de WhatsApp para quem tem, porque as pessoas, quando descobrem, a gente não sabe de nada, a gente não sabe o que vai acontecer, o que pode acontecer, o que é normal sentir na quimioterapia, o que não é normal. Então, essa troca de informação e de experiências acaba que ajuda todo mundo. E quando tem, nesse grupo de amigos, quando tem um que já está assim, meio triste, meio para baixo, e os outros começam a levantar a autoestima, a animar a pessoa, e acaba que um ajuda o outro e, de uma certa forma, todo mundo se ajuda. Então, isso é bem importante. As pessoas que passam por grandes dificuldades, quando elas contam com a família que compreende e ajuda, quando ela conta com a rede de amigos que é solidária, que está disposta a ouvir, que está disposta a partilhar com eles, com as pessoas que são acometidas, por exemplo, de uma doença, e compreendem efetivamente isso e se fazem presentes, a diferença é muito grande
e a superação das doenças, das adversidades acontece com mais naturalidade. Eu acredito muito que as pessoas que conseguem formar essas redes e conseguem, com elas próprias, estabelecer essa relação de superação, elas se saem bem em todas as circunstâncias. Mas em novembro de 2016, veio a boa notícia. O organismo do jovem reagiu bem ao tratamento e ele não precisou fazer a desarticulação da perna. Fez uma cirurgia e no local afetado pelo câncer foi colocada uma prótese. Os 28 pontos ainda em fase de cicatrização são marcas de uma vitória. Vai chegar o dia que eu vou dizer, foi difícil, mas eu consegui. E hoje eu posso falar isso, foi difícil, muito difícil, mas eu consegui, porque o que falta agora é só eu caminhar. E isso vai demorar mais ou menos umas 3 ou 4 semanas de hoje. Hoje as muletas estão sempre por perto, mas aos poucos Raí volta a fazer as coisas que mais gosta, entre elas passear com a família. A mãe e os irmãos, que viram Raí no pior estado possível, hoje celebram a vida do guerreiro, que sempre cuidou da esperança de cada um. Foi muito difícil. Eu rezei muito, mas o pessoal também, teve muita gente da igreja católica, dos crentes. É uma vitória. Nós juntos, passando por aquele sofrimento e um ajudando o outro. Porque às vezes eu começava a chorar, escondido de mãe, escondido dele. E aí quando eu chegava para ele, tô bem, tô ótimo, assim, sorrindo. Só que, assim, tentando passar força para ele, às vezes força que eu nem tinha. A gente nem acredita, pensa que foi um sonho ruim que passou. Apesar que não passou totalmente, que ainda tem essa fisioterapia, mas já tá tudo ok. Se comparando com antes, hoje tá 100%. Raí sabe que ainda tem muita fisioterapia pela frente e que a luta contra o câncer não acabou. Mas ele também tem a certeza que dias melhores sempre vêm. Do sofá de casa, ele assiste a novela que participou e faz planos como todo jovem, de seguir um futuro não só de sonhos, mas também de realizações. Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, que a gente não entende, mas é um propósito de Deus. E não perder nunca a fé e a esperança de que tudo vai melhorar. E pensar, eu tinha um pensamento, e eu tenho, desde antes de ficar doente, que me ajudou muito, que é o seguinte: tudo poderia ser melhor. Tanto hoje poderia ser melhor, que eu poderia não ter tirado o joelho e colocado prótese, eu poderia não ter ficado doente, isso seria melhor. Eu poderia ainda estar no Rio trabalhando, só que poderia ser pior. Eu poderia estar hoje sem a perna, eu poderia estar hoje com metástase e eu poderia estar morto. Então, é isso que eu quero falar para as pessoas. Pensem que tudo poderia ser melhor, mas tudo poderia ser pior. Então, aceite a sua realidade, por mais difícil que ela seja, e pode ter certeza que nada é para sempre.